Como já está ficando tradicional aqui no seu curso em vídeo de JavaScript, antes da aula eu tenho algumas perguntinhas para te fazer. Você consegue lembrar qual foi a bibliografia recomendada? Quais são os sites? Quais são os documentos que eu te recomendei dar uma lida para facilitar o seu aprendizado em JavaScript? Outra coisa, para uma pessoa ser um programador, não só um programador de JavaScript, é necessário mesmo saber bem inglês? Isso é um pré-requisito? Outra coisa, você lembra das dicas que eu te dei para estudar, para aprender direitinho? Lembra dos macetes que eu dei para o conteúdo ficar na tua cachola? E o mais importante de tudo, você lembra quais foram os programas que a gente instalou no seu computador para que a gente possa chegar nessa aula e fazer nosso primeiro programa? Pois se por acaso você não conseguir responder alguma dessas perguntas que eu acabei de fazer, volta para a aula anterior, é só clicar aqui em cima e escolher sempre o primeiro link, que é a playlist do curso completo. E nessa aula, a gente vai começar a desenvolver os nossos primeiros scripts em JavaScript. Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso em vídeo de JavaScript totalmente patrocinado pelo Google. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e agora que a gente passou dessas primeiras aulas, o que nós vamos fazer, como sempre aqui no curso em vídeo, é construir os nossos primeiros scripts. E depois de tantos anos criando conteúdo para o YouTube, eu sei, tem muita gente que pula as primeiras aulas e vem direto para cá para saber qual é o primeiro script. Tem gente que acha que é perder tempo estudando a base da linguagem, vendo a história e a evolução das coisas. Mas vai por mim, não é perda de tempo não. Se você não conseguiu responder algumas dessas perguntas e coisas do tipo JavaScript é igual a Java? O que é ECMAScript? Isso tudo a gente viu nas primeiras aulas desse curso. E apenas dando uma relembrada, a gente viu que todo documento, quando a gente vai começar a criar sites, e JavaScript vai ajudar a gente pra caramba pra isso, os nossos documentos são separados em 3 partes. A parte do conteúdo, que é a linguagem HTML que a gente vai utilizar. A parte de design, que é a parte de deixar um pouquinho mais bonito. A gente vai utilizar CSS. E a parte da interatividade, a gente vai usar inteiramente em JavaScript. A interatividade do lado do cliente. E se por acaso você não assistiu às aulas anteriores, lá eu fiz uma relação explicando a diferença entre conteúdo, estilo e interação. A gente viu um panorama inteiro. Então não entra nessa de ficar com preguiça de assistir as primeiras aulas. Volta lá e investe o seu tempo. Não é perda de tempo, é investimento. Mas agora o que a gente vai fazer é abrir o nosso sistema e botar tudo aquilo que a gente instalou na aula anterior para funcionar. Acompanhe os passos comigo. Então olha só, já estou aqui no meu computador, eu sempre vou representar aqui com o Windows, porque a grande maioria dos nossos alunos utiliza o Windows como base. E o que eu vou fazer aqui, eu vou abrir o Google Chrome e vou abrir o Visual Studio Code, que a gente instalou na aula anterior. O que eu vou fazer aqui durante o aprendizado inicial é arrastar o Visual Studio Code do lado esquerdo e do lado direito no Windows vou colocar esse daqui. Então eu vou deixar aqui, até dei uma aumentada no código para a gente poder ter um aproveitamento melhor de tela, mas você vai deixar aberto em paralelo aqui. E a dica que eu te dou, se você não tiver 2 monitores no seu computador, é utilizar o seu celular. Você deixa ele do ladinho ali, assistindo essa aula, você me assiste pelo celular e use o computador para poder criar os seus scripts junto comigo. Porque como a gente viu anteriormente, não é assistindo vídeo de andar de bicicleta, não é assistindo vídeo de tocar violão que você aprende a programar. Você só aprende a programar botando a mão na massa. E é por isso que lá embaixo na tela está escrito mão na massa. Se for preciso, assista esse vídeo em tela cheia, para ficar bem melhor de você enxergar. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é organizar os nossos arquivos. E um bom programador, ele organiza os seus arquivos. Porque senão lá na frente, ele acaba se perdendo. Então nós já vamos começar o nosso curso aqui na primeira parte prática. Nós vamos organizar uma pasta. Então eu vou abrir aqui os meus documentos, que eu tenho os meus documentos do dia a dia, e eu vou clicar com o botão direito, novo, pasta. Nessa pasta aqui que eu acabei de criar, eu vou dar o nome de curso JS. Vou abrir a pasta curso JS e ela tá vazia. Posso até fechar isso daqui. E agora no Visual Studio Code, eu vou em File, Open Folder, que é abrir pasta, e aí ele vai perguntar qual pasta você quer abrir. Eu quero abrir os meus documentos, curso JS. Selecionar pasta e pronto. Ele vai abrir a pasta, aqui no cantinho vai ter os seus arquivos. Você pode, para economizar espaço da tela, clicar nesses papeizinhos brancos aqui, que aí essa parte do lado esquerdo some. E toda vez que você precisar ver de novo, você clica aqui
e abre o papelzinho. Então a pasta do curso JS, ó, tá vendo aqui? Ela tá vazia. Primeira coisa que eu vou fazer, vamos organizar por aulas. Então eu vou clicar nesse segundo ícone aqui, ó, New Folder, que é nova pasta. Então ele vai criar a pasta aqui, eu vou chamar de aula 04. A gente vai organizar os nossos arquivos, ó. Vou dar Enter, a pasta foi criada e eu vou clicar nesse primeiro aqui, New File. E nós vamos criar o nosso primeiro exercício, que eu vou chamar de ex001.html, tá? Sempre coloque o final, né, a extensão do arquivo, ó, ex001, tudo em letras minúsculas. Nomes de arquivo que a gente vai colocar para a web é tudo em letras minúsculas. Então, ex001.html. Deu Enter e aí ele já criou o arquivo aqui. Eu posso até esconder essa abinha. Outra coisa que eu posso fechar é essa aba Welcome. Posso fechar aqui e só estou com o arquivo 001 aberto na tela. Se você vier aqui no Explorer, ó, vou até deixar o Explorer já aberto. Fiquei fechando, não sei para quê. Então, curso JS, ó, tá vendo? Ele já criou a pasta aula 04 aqui. Abrindo a pasta 04, eu tenho o exercício 01. Se eu clicar duas vezes aqui, ó, ele abre o arquivo aqui no meu navegador. A partir de agora, tudo que eu alterar aqui, eu venho aqui, dou Reload, aperto esse botão e ele vai atualizar para mim, ok? Primeira coisa que a gente vai fazer, que o Visual Studio Code vai nos ajudar pra caramba. Nós vamos começar criando um código aqui. Em letras minúsculas, é só você digitar HTML. Quando você digitar HTML, esse IntelliSense aqui, ele vai te ajudar, te dando várias opções. Uma delas, esse HTML5, que é a versão que a gente vai utilizar, que é a versão mais atualizada. Clicando nele, olha isso, ele já criou um código HTML5 fácil, simples, sem você conhecer nenhuma linha. Foi aquilo que eu falei anteriormente. Se você é um aluno que já conhece HTML, sem problema nenhum, você já entendeu a grande maioria do código que foi criado aqui na tela. Agora, se você é bem iniciante, nunca viu HTML, como eu disse anteriormente, é muito importante que você saiba utilizar HTML, só que ele não é um pré-requisito essencial para esse curso. Você pode fazer o curso de JavaScript sem saber a parte de HTML básico, a gente vai ver aqui o essencial, mas é importante que mais para frente você faça o curso de HTML. E aqui no curso em vídeo, a gente também tem, clicando aqui em cima, sempre o nosso segundo link é o nosso curso de HTML com CSS. E a gente vê as tecnologias de HTML5, de CSS3, passo a passo, detalhe por detalhe. Mas vamos aqui para a tela, ó. O que a gente tem é basicamente o seguinte: eu tenho o meu documento, que é o HTML, essa marca aqui ela é importante para o HTML5. Aqui eu tenho a minha linguagem, ele colocou como inglês, eu vou colocar como português, assim, ó, PT-BR. Já estou dizendo pro navegador que o meu site vai estar em português. Aí eu tenho duas áreas no meu documento. Eu vou até fechar aqui, ó, clicar nesse menuzinho, clicar nesse menuzinho. Eu tenho duas áreas básicas. A área da cabeça, head, cabeça, e a área do corpo, o body. Todo site ele tem essas duas áreas, a cabeça e o corpo. A parte da cabeça é a parte de configurações. A parte do corpo é a parte que vai aparecer nessa área branca aqui. Só para você ter uma ideia, ó. Por exemplo, aqui, ó, na tag title, né? HTML ela é feita por tags. Todas as marcas, né? Todas as coisas que estão entre sinal de menor e maior são as nossas tags, são as nossas marcas. Aqui, por exemplo, a tag meta, ela está sendo usada duas vezes para duas configurações diferentes. Em primeiro, para as configurações de caracteres, para a gente poder utilizar acentuações que o português tem e vários outros idiomas têm. E aqui é a configuração da viewport, né? Na verdade, foi usado 3 vezes, né? Para compatibilidade, principalmente com o Internet Explorer e Edge, e a do viewport e a configuração de teclado. Não se preocupe com essas linhas aqui no início, só deixa elas aí. E aqui eu tenho o título. Título é o que vai aparecer exatamente aqui em cima, ó. Tá vendo que ele tá como x.html? Vou até fechar essa outra aba aqui. Ele tá aqui em cima com o nome do arquivo. Se eu quiser, vou botar aqui, ó, meu primeiro programa. Quando eu salvar, como é que você percebe que você tem que salvar? Percebe aqui em cima, ó, do lado do nome do arquivo tem uma bolotinha. Essa bolotinha aqui, ela indica que o arquivo foi mexido, né? Você digitou alguma coisa, mas ainda não salvou. Para salvar, você vai em File, Save. Ah, outra coisa de ver, né? Eu tenho aqui um umzinho, ó, que fica dizendo que um arquivo não foi salvo. É só você apertar Ctrl S, ó, já sumiu a bolinha, já sumiu o númerozinho. Se eu fizer qualquer alteração aqui, ó, tipo oi, quando eu boto o oi aqui, significa, ó, eu tenho um arquivo que foi alterado, mas ainda não foi salvo. Se você olhar aqui do lado, tem uma bolinha dizendo que o arquivo que foi alterado foi exatamente esse. Vou dar Ctrl S de novo, e aí você vai ver qual é a diferença entre meu primeiro programa e o oi. Oi não, eu vou contar um negócio para você. Existe uma maldição, se você é aluno do curso em vídeo há muito tempo, já sabe essa maldição, que é a maldição do Olá Mundo.
conta a lenda que você for aprender qualquer tipo de tecnologia, qualquer tipo de linguagem de programação e não colocar Olá Mundo para escrever no seu primeiro exemplo, você vai acabar não aprendendo essa tecnologia ou linguagem direito. Na verdade, eu não sei se isso funciona, se isso é verdade, mas convenhamos, eu não vou arriscar. Então vou colocar aqui, ó, Olá Mundo, pra gente se livrar bonitinho. Olá, vírgula, mundo, escreve direitinho, né? Exclamação. Então a gente vai ver onde está escrito o meu primeiro programa e onde vai vir escrito Olá Mundo. Bolinha aqui, ó, ainda tá dizendo que não foi salvo. Ctrl S. Vou vir aqui, ó, e vou apertar ou Ctrl R, ou F5, ou simplesmente clica aqui em cima. Tá vendo? Ah, aqui ele tá me dando a opção de traduzir essa página, porque ele tá em inglês, né? Eu não vou salvar. Nunca traduzi esse site. Então, olha só. Dá uma olhadinha aqui, ó. Meu primeiro programa é o meu title, é o título, e o Olá Mundo tá dentro do meu body, que é o meu corpo. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é colocar algumas marcas, por exemplo. Vou transformar esse Olá Mundo aqui num título. Você tá lendo uma matéria do jornal. A matéria do jornal tem um título. Para criar esse título, você vai botar H1. Para terminar o título, você bota barra H1. Você viu aqui, ó, no meu Visual Studio, eu simplesmente abro o tag, boto barra e ele já complementa, porque ele sabe que o título foi aberto aqui e que ele vai fechar o título aqui no final. Vamos salvar de novo, atualizar aqui, ó, e ele já ficou com a letra maior. É importante dizer, H1 não transforma a letra maior. H1 diz que esse texto aqui, no caso Olá Mundo, é um título de nível 1, certo? Outra coisa que eu posso criar aqui é um parágrafo. Vamos dar um parágrafo aqui. Já me livrei da maldição. Vamos salvar, atualizar. Viu a diferença entre título e parágrafo? Beleza. Então, essa é a parte de conteúdo. E todo o conteúdo está dentro de um arquivo HTML. Eu vou fazer tudo dentro de um mesmo arquivo HTML, certo? A gente tem também a parte de estilo, que a gente viu anteriormente. A parte de estilo, ela é configurada geralmente aqui em cima na área de cabeça, onde eu boto uma tag chamada Style. Só botar aqui, ó, Style, dá Enter e ele já cria, né? Olha só, é só fazer assim, em letras minúsculas, escreve Style. Eu só botei STY. Ele já disse aqui, ó, você quer criar uma tag Style? Aí eu clico e ele vai. Eu aperto Enter, né? Digito STY, dou Enter e ele vai. Aqui dentro eu vou colocar o estilo. Por exemplo, vou marcar aqui, ó, isso aqui é outra tecnologia. Essa parte aqui de fora é toda HTML. Tudo que eu escrever aqui dentro é CSS. Então, por exemplo, eu tenho um body, então eu posso botar aqui, ó, o body, ele já vai criar aqui o seletor, tá? Eu abro chaves e coloco aqui, ó, background color, por exemplo, ó. Eu só botei BAC e ele tá me ajudando, background color. Aí, ó, ele te dá várias opções. Vou colocar aqui, blue, ponto e vírgula. Em CSS, todo final de marcação tem um ponto e vírgula. E outra coisa interessante, ó, esse azul aqui vai ficar muito forte, quer ver, ó? Vou salvar e atualizar. Ficou muito forte. Eu quero um outro azul, um pouquinho mais claro. É só parar o mouse em cima da palavra blue que vai aparecer aqui, ó, essa janelinha. Eu posso escolher um azul mais clarinho, tá vendo aqui, ó? Eu tô clicando e arrastando. Vou deixar esse azul aqui um pouquinho mais claro. Ele já preencheu aqui o código. Você não precisa nem se preocupar com o código de cor. No curso de HTML, eu te ensinei como montar esse código de cor, esse RGB. Inclusive, você pode marcar aqui em cima, clicando aqui em cima, você pode botar no formato RGB, no formato hexadecimal, que a gente aprendeu durante a aula lá do curso de HTML. Não se preocupe com isso no momento. Em HSL e voltando a RGB. Então, basicamente, ele vai te ajudar pra caramba. Vou salvar, atualizar de novo e agora eu tô com aquele azul ali. A minha letra pode ficar branca. Então, eu só vou botar assim, ó, color, tá aqui. Ele vai me dar, só cliquei em color, ele vai me dar a opção. Eu quero branco. Branco é white. Então, eu posso vir aqui, eu posso escrever white, ó, white. Ele foi. Então, atualizando aqui, você vai ver que a letra ficou branca. Se você quiser configurar a fonte, tá vendo? Essa é a parte de estilo, tentando deixar o código mais bonitinho. Você pode, por exemplo, botar aqui a nossa fonte. Ó, a minha fonte vai ficar normal, 25pt, que é o tamanho dela, né? Quando você escolhe lá no Word o tamanho da fonte, 25pt, e a fonte que eu vou chamar de Arial, né? Eu vou utilizar a fonte Arial. Lembrando, ponto e vírgula no final de cada um. Ctrl S, atualizei, e ele já tá aqui. 25 é muito grande. 20. Vamos atualizar. Beleza, 20 é o tamanho dessa letra. Essa daqui ficou proporcional a ela, certo? Então, essa parte de estilo. Vamos começar bem simplesinho. Outra coisa que a gente viu, então, a gente viu já conteúdo, HTML. Essa parte aqui, ó, onde está o mouse, essa parte que eu vou selecionar agora é a parte de estilo, que está dentro da tag style. Tem outras maneiras de se fazer, colocando num arquivo separado e tudo mais. Depois a gente vê se a gente trabalha com isso, mas
no curso de HTML que eu te recomendei aqui nosso do canal. Ele vai ensinar passo a passo para isso. E faltou a terceira forma, que é a forma de interagir. Então eu botei lá, ó, olá mundo, já me livrei da maldição, e falta a parte de JavaScript. Então, a parte de JavaScript, geralmente, a gente vai colocar aqui, ó, antes de fechar o corpo, antes do barra body, tá vendo? Aqui é a abertura do corpo, aqui é o fechamento do corpo. Aqui no finalzinho, para que os scripts sejam carregados depois do código base, a gente vai criar um script. Então é só escrever minúsculo, ó, script, ele já me deu aqui, ó, script. Não escolhe de baixo não, escolhe de cima. Cliquei, ele já criou um script aqui. Também tem como criar scripts externos, mais pra frente a gente vai fazer isso. Primeira coisa aqui que a gente está fazendo é um exemplo básico. E não se preocupe com o tamanho do código, até porque você não digitou quase nada, né? A gente só botou HTML e o próprio Visual Studio Code facilitou a nossa vida com isso. Então dentro daqui do script, eu vou programar em JavaScript. Então olha só, você não diz que vai programar em HTML, você não diz que vai programar em CSS, mas você pode sim dizer que você vai programar em JavaScript, porque ele é sim uma linguagem de programação. HTML é uma linguagem de marcação, conteúdo, né? E CSS é uma linguagem de estilos. São folhas de estilo. Então, você não diz que você programa em nenhuma delas, a não ser o JavaScript. Aqui dentro, eu posso escrever o comando que for. Comandos em JavaScript, sempre em letras minúsculas, na maioria das vezes. Quando não for, eu vou te avisar, porque tem diferença no caso do JavaScript. Então, o que eu vou escrever aqui é o seguinte, vamos começar mostrando um alerta na tela, né? Se você fez um curso de HTML, ou qualquer curso básico de JavaScript, você fez esse comando aqui. Então, eu vou utilizar aqui, ó, em minúsculas, window.alert. Então, é um alerta, né? E entre parênteses você vai colocar abre aspas e fecha aspas. Você vê aqui, ó, quando eu abro aspas, ele já fecha aspas aqui. Tudo que eu vou escrever na tela, tudo que vai aparecer na tela, eu tenho que colocar entre aspas, mais pra frente você vai ver isso também. Então eu vou escrever aqui, ó, minha primeira mensagem. No JavaScript, antigamente, você tinha que colocar ponto e vírgula no final de cada comando. Hoje em dia ele não é obrigatório e eu não vou utilizar durante esse curso, tá? Apesar de muita gente aí nesse exato momento tá muito magoada comigo, não, JavaScript tem que ter ponto e vírgula, é uma escolha de cada um. Você gosta de usar ponto e vírgula? Use seu ponto e vírgula. Durante todo esse curso, eu não vou utilizar ponto e vírgula. A não ser de vez em quando, que eu dou uma escorregada, boto um ponto e vírgula por conta do PHP, por conta da linguagem Java, mas não é necessário, vai por mim. Então não vou utilizar aqui. Vamos rodar agora. Vamos salvar de novo, vou atualizar e perceba o seguinte, ó. Eu vou até atualizar de um outro jeito. Eu vou segurar o Shift e atualizar. Você percebe aqui que a parte de estilo já foi pega, tá vendo? O estilo pegou. Só que o conteúdo ainda não apareceu, ó. O Olá Mundo não apareceu aqui atrás, o Já Me Livrei da Maldição não apareceu aqui atrás, mas ele já disse aqui, ó, This page says, né? Essa página diz, minha primeira mensagem. Então, esse window.alert é o seu primeiro comando em JavaScript, isso aqui é um comando em JavaScript, que eu posso até simplificar para somente alert, não tem problema, o window eu posso omitir, mas eu vou deixar aqui no início, window.alert, e ele vai dizer lá, minha primeira mensagem. Vamos rodar aqui, ó, minha primeira mensagem, dou ok, aí o conteúdo vai aparecer, certo? Então, mesmo colocando o script aqui no final, ele apareceu. Isso daqui, ele executou esse comando sem que esses daqui apareçam efetivamente na tela. Eu vou atualizar de novo, você viu que o conteúdo não aparece, minha primeira mensagem apareceu, só quando eu clico em ok, viu? Essa é a interatividade que a gente vai criar. E se nesse momento você está falando assim, ah, mas isso aqui é muito simples. Sim, é para ser simples. JavaScript é muito simples. É claro que nossos comandos vão aumentar, a gente vai ter mais funcionalidades, mas via de regra, programar em JavaScript é muito simples. Não deixa ninguém falar para você, ah não, JavaScript, que geralmente é assim, né? Ah, JavaScript é difícil, a base é fácil, mas espera só chegar em array, espera chegar em vetores. Olha só, talvez você não me conheça há tanto tempo assim, mas pode acreditar, pessoas que falam isso só querem descontar em você frustrações que elas mesmas tiveram porventura quando estavam aprendendo a programar. Ou então, esse tipo de gente não quer muita concorrência. Vai por mim, programar é extremamente fácil. Então, conforme a gente deu aquela revisada no início da aula, ó, a gente tem conteúdo em HTML, estilo em CSS, interação em JavaScript. Traduzindo esse panorama aqui para o código que a gente acabou de criar, dá só uma olhada. Olha só, isso tudo que está aqui é a parte HTML. Tá vendo aqui, ó? Tudo isso aqui é a parte HTML. Quando eu ampliar aqui, ó, aqui tem um maisinho, depois ele vira um menuzinho, né? Tudo isso daqui é a parte de CSS. Então deixa eu encolher de novo, calma aí, ó. Essa parte aqui, conteúdo. Essa parte aqui, estilo. A parte que fez ele
ficar bonito. Vou até botar um estilinho a mais aqui, ó. Vou botar, sei lá, um H1 de uma cor, sei lá. Botar um... Nossa senhora, isso aqui vai ficar feio demais. Vou botar aqui yellow, só parar o mouse em cima. Eu escolho aqui, ó. Botar ele um pouquinho mais escuro, tá? Vou, sei lá, um pouquinho mais alaranjado. Vou deixar nessa cor aqui. Nossa, essa cor tá horrível. Beleza, tá aqui. Então, tudo que for H1 é dessa cor meio amarelada. Então, o Olá Mundo é meu H1. Salvar, ele vai ficar. Primeira mensagem, exatamente dessa cor. Vou mudar um pouquinho aqui. Cor um pouco mais viva. Deixa a opacidade no máximo. Mais uma vez atualizando. E agora eu tenho aqui, tá vendo? Então, essa é a parte do estilo. Essa aqui. Vou encolher o estilo. É só clicar nesse menuzinho aqui no Visual Studio Code. Essa parte aqui de baixo, do script, quando eu ampliar, essa é minha parte do JavaScript. É a minha parte de interatividade. E agora, você consegue ver todo o conjunto numa mesma tela. Então, na hora de desenvolver um site, você tem que unir conteúdo, estilo e interatividade. É assim que os bons programadores fazem. Na verdade, existem técnicas de até melhorar esse código que está aqui do lado, separando os arquivos, e isso é até recomendável. Mas nós estamos nos primeiros passos. E primeiro passo é assim mesmo, é devagarinho, é aos poucos. É igual aquela aula quando eu falei lá das manobras da bicicleta. Você não vai pegar uma bicicleta e já vai virar cambalhota. Você vai na bicicleta, sobe uma rampinha, desce a rampa. Você não vai começar com uma coisa mais difícil. É exatamente igual na hora de programar. Você não pode sair correndo, senão o tombo acaba sendo grande e frustrações começam a aparecer. E antes de terminar essa aula, eu vou te mostrar mais 2 comandos, para você não ficar só achando que é um comandinho só e é coisa simples e blá blá blá. Vou te mostrar mais 2 comandos, olha só. Embaixo do window alert, eu vou usar o window mais 2 coisas. Primeira coisa eu vou botar aqui, ó, window.confirm, e aqui eu vou colocar, sei lá, vou botar está gostando de JavaScript? Vamos executar. Então ele primeiro vai fazer o alerta, depois vai pedir a confirmação. Vou salvar, atualizar aqui, ó. Então tá lá, minha primeira mensagem. Esse comando é o alert. Como você botou ele primeiro, ele executa primeiro. Quando eu clicar em OK, ó, ele vai botar aqui, ó, está gostando de JavaScript? Então ele tem uma opção aqui de confirmação. OK ou cancela? Ah, tá, tô gostando, OK. Beleza. Viu? Então são 2 comandos que podem ser utilizados. Vou te mostrar um terceiro aqui, que é o window. Não esquece de digitar, porque você só aprende quando você pratica. Vamos colocar o ponto prompt. Ele vai perguntar assim, ó, qual é seu nome? Viu? Então, eu acabei de ver o terceiro comando. Então, alert, ele bota um alerta, onde eu só tenho a opção de OK. Quer ver? Ó, vamos salvar. Nunca se esqueça, ó, se tiver um 1zinho aqui, é sinal de que não está tudo pronto ainda. Ou 1zinho, ou 2zinho, enfim. Atualizei. Primeiro comando a ser executado é o meu Windows Alert. Olha lá, minha primeira mensagem. OK. O Windows Confirm, que é esse aqui, ele tá perguntando, tá gostando de JS? OK ou cancela? Dessa vez vou cancelar. Tá vendo a terceira aqui, ó, que é o prompt? Qual é o seu nome? Vou botar Gustavo e vou dar OK. Aí você vai falar, poxa, mas meu nome não apareceu na tela. Claro, não apareceu porque você não mandou ainda. A gente nas próximas aulas vai aprender a mandar. Na verdade, não tem nem como testar, no momento em que está esse código aqui, qual foi o botão que a pessoa apertou, se ela apertou OK, se ela apertou cancela. No prompt, eu não sei qual foi o nome que a pessoa digitou. Isso porque a gente tem que utilizar aqui na frente dessas funcionalidades algumas variáveis. E variável é o assunto da próxima aula, porque essa daqui já tá ficando grande pra caramba. Não se esquece de praticar. A prática é muito importante nesses casos. Não adianta você só assistir o vídeo e considerar que você sabe. Na verdade, se você assistir o vídeo até o final e entender tudo, não significa que você sabe. Significa que você acabou de comprovar que eu sei JavaScript. Prove para mim e prove para você mesmo que você também sabe JavaScript. É muito simples. Não se esquece, como sempre, de se inscrever no nosso canal. O Curso em Vídeo tem um monte de curso. Aqui em cima você tem alguns cursos selecionados, mas é só você acessar o nosso canal, que é youtube.com/curso em vídeo, e lá nas playlists ver todos os cursos que a gente está criando há muitos anos aqui. Habilita também a sinetinha quando você se inscrever para que você possa receber notificações. E não se esquece, interage com a gente aqui embaixo nos comentários, deixa suas dúvidas, dá uma curtida e compartilha com todo mundo. Sabe aquele grupo da faculdade ou grupo do colégio que todo mundo está estudando junto? Indica o nosso curso lá para eles. Você tem um grupo no Facebook de compartilhamento de informação, tem um monte de grupo de programadores lá dentro do Facebook, bota lá o link, recomendo o Curso em Vídeo também. Praticamente todos os dias eu recebo notificações de pessoas que estão indicando o Curso em Vídeo para o maior número de pessoas. Eu me despeço por aqui, não se esqueça de praticar antes de passar para a próxima aula, onde nós vamos ver um pouco mais sobre variáveis. Um grande abraço e até a próxima!